Todos me ouvem bem? Esse é novo, hein? Vai dar certo. Gênesis capítulo de número 35, a partir do versículo de número 16. Quem achou, diga glória a Deus. Tá bom. Vamos fazer da seguinte forma. Normalmente, eu sempre peço para a gente ler junto o primeiro versículo. Vamos ser edificados pela... Vai dar certo, eu acho. Meus irmãos, é sempre bom estar pregando na nossa casa e pregar no culto de varões. Eu posso dizer que é bem difícil, porque quando a gente vai ver dentro de todos os cultos que nós temos em nossa igreja, varão é sempre aquele que, ainda que tenha algum tipo de problema, se Deus não revelar, a gente nunca sabe. A postura é sempre séria, serena. Daqueles que já são casados, eles sempre mantêm uma postura de estar acima de qualquer problema. Então, falar para um grupo de pessoas, um grupo de homens, sobre alguma coisa, se não for por inspiração divina, de fato fica muito difícil. E orando a Deus sobre o que... Todos me ouvem mesmo? Amém? Está dando certo aí? E orando a Deus sobre o que falar nessa noite, Deus me trouxe à memória sobre uma passagem curta. Acredito eu que de todas as vezes que eu já preguei aqui, essa pode ser talvez a mensagem mais curta, mais breve, daquelas que eu já tive oportunidade de deixar um sermão da parte do Senhor. Contudo, ainda assim eu tenho um recado de Deus para você. Quem está disposto a ouvir mais um pouco Deus falar, levanta a mão e dá um glória. Introduzindo o texto, todos aqui quero acreditar que conhecem os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia nos conta, se a gente falar de Jacó, que esse veio a roubar a primogenitura do seu irmão Esaú e, tendo ele que fugir, foi residir na casa do seu tio Labão. Se apaixonou por uma moça chamada Raquel, filha de Labão, e por ela ele trabalhou 7 anos. Após trabalhar esse período de tempo, acreditando ele que iria receber a sua bênção, acabou sendo enganado por Labão, porque todo aquele que é enganador em algum momento encontra alguém que o engana também. Já dizia um ditado no mundo: sempre sai um esperto e sempre sai alguém para ser enganado. Considerando isso, um ditado no mundo, pelo amor de Deus, Jacó, ele até enganou seu irmão, mas logo ele foi enganado também, porque Deus é justo. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Ele plantou o engano, ele recebeu o engano. E passado então os 7 anos, quando ele acreditou que iria receber Raquel como esposa, sendo ele enganado, recebeu Lia, que era a mais velha, a irmã mais velha de Raquel. Tivera ele então que trabalhar mais 7 anos por aquela a quem ele amava. Uma coisa eu posso aprender, eu consigo aprender com Jacó: determinação. Não é porque ele trabalhou exaustivamente para uma bênção e ela não chegou que ele desiste. Muitas das vezes nós desistimos porque abdicamos da bênção, não é porque ela não vem, é porque a gente se esgota. Algo aprendo com Jacó: se você persistir, Deus te dará forças para conquistar. Quem era para receber, recebeu. Vou continuar. A Bíblia então conta que ele consegue então casar com Raquel. Estando ele casado com as 2 esposas, a rejeitada veio a ter filho. E eu tive que anotar, porque eu não sou dos que possuem melhores memórias. Tivera ela o primeiro filho chamado Rúben. Qual o nome do primeiro filho?
tivera Lia, Leia também, e o segundo filho chamado Simeão. Qual é o nome do segundo filho? Tivera ela também um terceiro filho chamado Levi. Qual é o nome do terceiro filho? Tivera ela também um quarto filho chamado Judá. Qual é o nome do quarto filho? Vamos lá. Ela teve o primeiro, sim? Não ouvi. Lia teve o primeiro filho, sim? Teve o segundo filho? Teve o terceiro filho? Teve o quarto filho? Mas quem era a esposa amada? Raquel. Quem era a esposa amada? Logo eu aprendo. Não é porque você é rejeitado que você está impedido de frutificar. Porque aquela mulher, mesmo sendo rejeitada dentro do seu ambiente familiar, Deus abriu a sua madre e ela frutificou, sendo ela mãe de 4 filhos. Logo eu quero deixar uma palavra para quem está disposto a receber, independente do seu nível de rejeição. Se você estiver ainda com a sua fé em Deus, podem te rejeitar na terra, mas você ainda vai frutificar. Oh, glória! A rejeição daquela mulher dentro da sua própria casa não impediu dela de ser mãe. Ela foi mãe de 4 filhos, enquanto aquela que era a querida amada ainda não fora mãe. A questão aqui não é comparação, de uns tem, outros não têm. A questão é o seguinte: ainda que uns têm muito amor, ainda que uns são favoritos, Deus ainda está frutificando quem é humilhado, quem é rejeitado. Se você entrou nessa noite se sentindo humilhado, rejeitado, fique tranquilo. Não queira se comparar aos favoritos do mundo. O importante é que Deus ainda te ama e no momento certo você vai frutificar, você vai gerar, você vai crescer, você vai prosperar. Eu vou continuar só porque tem alguém recebendo. Ainda que no mundo tenha os seus favoritos, na terra Deus ainda continua exaltando os humilhados, os humilhados, os humilhados. Quem tem mão para levantar e boca para dar glória. Acontece então que 4 filhos ela teve. Vem então aquela frase, que alguns vêm acontecer. A esposa favorita, Raquel, veio a falar com o seu marido: dá-me um filho senão morro. Resposta para ele: sou eu Deus para poder te dar filhos? Então acontece que ela entrega a sua serva, Bila. Então aquela mulher, serva de Raquel, veio a ter filhos, Jacó, mais 2 filhos. Eu falo e a igreja repete: o primeiro filho Dan, primeiro filho, segundo filho Naftali, segundo filho. Só que aconteceu que agora Lia, percebendo, que não estava mais gerando e ela querendo dar mais filhos para o seu marido, semelhante ao que a sua irmã fez, ela também entrega a sua serva Zilpa para ele, e a sua serva veio a ter mais 2 filhos. Eu falo, a igreja repete: primeiro filho de Zilpa, Gade, primeiro filho, segundo filho Azer, segundo filho. Aconteceu então que Deus foi bondoso mais uma vez com Lia e ela tivera filhos mais uma vez. E o nome dos filhos que ela teve, eu falo e a igreja repete: o outro filho após o nascimento de Judá foi Issacar. Qual é o nome do outro filho? Depois de Issacar ela teve mais um filho chamado Zebulon. Qual é o nome do outro filho? A gente está falando aqui de 6 filhos de uma única mulher. Ela conseguiu ser mãe de 6 filhos homens, sem considerar a filha mulher que ela teve, Diná, a única filha mulher de Jacó. A rejeitada foi mãe de 6 filhos. Quantos filhos? Então por que você está chorando se você está sendo rejeitado? O Deus que está nessa noite falando comigo me trouxe aqui para dizer: pare de chorar pela rejeição de outros. Deus ainda pode, Ele tem poder para te fazer ser mãe, ser pai, prosperar, crescer, avançar. Então, oh meu Deus, pare de chorar por rejeição. Tiago, mas ser rejeitado é bom? Não, não é bom. Mas só que o que era melhor, só contextualizando, naquela época,
A mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada. Então, uma era favorita, mas amaldiçoada aos olhos dos outros. Uma, dentro de casa, ela era até rejeitada, mas aos olhos dos de fora era abençoado. Enquanto tem gente te rejeitando dentro da tua família, dentro da tua casa, dentro do ambiente que você está se humilhando para receber atenção aos olhos dos de fora, Deus está dizendo: ali vai um homem abençoado, ali vai uma mulher abençoada, ali vai um jovem abençoado. Enquanto você está querendo ser favorito de alguém que está te rejeitando, Deus está te abençoando tanto e você não está nem percebendo. O mal da nossa sociedade é que a gente está querendo chamar a atenção da pessoa errada. O mal da nossa sociedade é que a gente está querendo chamar a atenção do influencer, do jogador, do cantor, do pastor, de alguém, sendo que a gente ainda tem que ser chamado a atenção de Jesus. E eu vou te esclarecer, não é uma frase apenas de efeito, não, eu vou te esclarecer. Em João 11, quando vai falar acerca da morte de Lázaro, ressurreição de Lázaro, a Bíblia começa dizendo que o recado que chegou até Jesus, daquelas irmãs, foi: aquele a quem tu amas está enfermo. Então vamos, aquele a quem tu amas. O amor de Jesus para aquela família era algo tão profundo que elas tiveram ousadia de mandar um mensageiro dizer: Senhor, vai na minha casa, porque aquele quem tu amas está enfermo. Deixa eu te falar, enquanto você está se humilhando por favoritismo na terra, tem gente ainda que dobra o joelho em terra para ser favorito de Deus no céu. Porque enquanto você está querendo a atenção de alguns aqui e não te dão, aqueles que ainda buscam a atenção do céu têm oração ouvida e respondida. Oh, aleluia! Só para quem aqui ainda quer chamar a atenção de Jesus, levanta uma das mãos aí, e se tem boca para dar glória, enche essa casa de adoração, aleluia! Para Xandarai. Mas não é sobre Léa que eu vou pregar, não é sobre isso, não, é só uma introdução. A Bíblia conta então que, após o nascimento do último filho de Lia, a Bíblia nos conta, e Deus se lembrou de Raquel. Lembra? Lia tivera agora 7 gestações, 6 filhos meninos e uma filha mulher. 7 gestações. As servas que vieram a ser concubinas de Jacó tiveram 2 gestações cada. A gente está falando aqui de 10 filhos homens e uma filha mulher. E a esposa querida não tivera filho nenhum. A problemática da querida favorita não ter filho é porque a Bíblia vai dizer que ela teve inveja da sua irmã. Eu vou falar isso para não saberem que é com você, dá um glória forte depois que eu soltar, amém? Porque se você ficar quieto, alguém vai falar: é para ele. Aí só para não ficar aquele clima chato, sair, pegou, vai, eu vou falar e você dá glória, tá? Tem gente que não é abençoado por inveja. Combinamos direitinho. Porque a problemática de Raquel não era que faltava amor ela tinha. A casa era a mesma. O marido era o mesmo. O problema é que ela era até favorita, e por ser favorita, possivelmente, ela se achava melhor que as outras. Por que possível? Porque quando você recebe algum tipo de favoritismo, é normal, comum, alguém acabar se favorecendo daquilo, se achando melhor que os outros. É normal, é comum. Então ela, quando viu que a rejeitada estava sendo mãe, a Bíblia diz que ela teve inveja. Ela já era favorita, mas deixou a inveja florescer, nunca foi mãe. Enquanto ela não deixou de ter inveja, ela era estéril. Eita glória. A partir do momento que a inveja saiu, os filhos nasceram. Então tem gente que tem tudo para dar certo, não dá por quê? Deixou a inveja crescer. Então você tem tudo para crescer e não cresceu por inveja, recado, conselho, deixa a inveja de lado e você cresce.
Tem tudo para dar certo e não deu porque inveja. Ei, deixa. Mas eu canto melhor que fulano. Fulano está tendo mais seguidor, está tendo mais mídia, está tendo mais convite, está tendo mais contato. Enquanto você ficar olhando o irmão do lado que tem mais e você tem menos, você não cresce. A partir do momento que você deixar Deus usar e você falar, se Deus está usando o Júnior, em algum momento ele vai me usar também, aquilo que está caminhando a dar certo, vai dar certo. Aquilo que tem chance de acontecer, vai acontecer. É só parar de ter inveja. Então tem Raquel em nosso meio que não é mãe porque deixou a inveja crescer. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, Raquel, metaforicamente, a partir do momento em que você deixar a inveja de lado, Ele faz você prosperar e ser mãe, ter filho, glória. Mas vamos lá. Raquel, ela teve o primeiro filho, chamado José. Qual o primeiro filho de Raquel? Como eu bem disse, a pregação começa agora e logo termina, muito rápida. Em segundo momento, ela foi ter um filho. Vai dando glória aí que eu vou beber água. Gênesis capítulo de número 35 vai dizer que perto do nascimento da criança, ela teve o que é comum às mulheres, trabalho de parto. No momento do trabalho de parto, a dor foi intensa, porque para quem é mãe sabe que a dor é grande. Quando ela estava tendo dores intensas, o filho perto de nascer, a parteira falou, fique tranquila que o menino vai nascer. Só que a dor foi grande, muito grande, foi intensificando e a criança não foi nascendo. Até que a Bíblia conta, e parece estranho quando se lê, porque no versículo de número 18, e aconteceu que saindo-lhe a alma porque morreu, chamou seu nome Benoni. É possível alguém dar nome para alguém depois de morto? Não. Então o que aconteceu? A dor era tanta, a dor era tanta, a dor era tanta, e ela falou para a parteira, quando este menino vier a nascer, deu o nome a ele de Benoni. Então o nome da criança foi determinado antes do nascimento dela pela mãe. A mãe veio a morrer, a criança nasceu. Parteira está com a criança no colo. Qual é o nome da criança? Benoni. Qual é o nome da criança? Não ouvi. Qual é o nome da criança? Benoni. Qual é o nome da criança? Benoni. Benoni significa filho da minha dor. Então ela olhou para a dor, olhou para o sofrimento e sabia que ia gerar, ela colocou uma sentença para todos que olharem para essa criança. Qual vai ser seu nome? Qual vai ser seu nome? Então, se aquela criança participasse de uma escola e perguntasse qual o seu nome, o que ela iria responder? Meu nome é? Por que Benoni, filho da minha dor? Então, qualquer um que identificasse aquele menino ia dizer, nossa, não sei o que aconteceu com a família dele, mas uma dor foi tão grande que ao ponto de quando ele dá o seu próprio nome, a gente sabe que ele trouxe dor para a família dele. O rótulo era esse, independente se alguém era amigo ou inimigo. A partir do momento que soubesse o nome dele, era filho da minha dor, Benoni, filho da minha dor, Benoni. Ele estava sentenciado a um rótulo, a uma tragédia, a um passado. Ele não escolheu o nome foi dado. Ele não queria gerar sofrimento, mas acabou gerando. E o rótulo foi gerado por uma criança que, sem motivo algum, agora seria sentenciada pela própria mãe. História triste, né? Vê se não parece com a sua. Independente dos erros no passado, alguém te sentenciou por aquilo que você fez. Alguém te rotulou por algo que aconteceu. Alguém marcou em você algo que você fez no passado e que agora esse passado te assombra. Mas você agora é lavado, remido, você entregou sua vida, mas alguns ainda têm a vontade de lembrar que o seu nome era Benoni. Mas eu não faço mais, mas para ele, Benoni. Mas eu não faço mais esse tipo de coisa. Para ele, Benoni. Para os seus vizinhos, Benoni. Para aqueles amigos da escola, Benoni. Para sua mãe, não vai dar certo, não fez nada certo, desobediente, maldição hereditária, Benoni. Alguém rotulou isso em você. Alguém rotulou isso na sua vida. Alguém marcou isso na sua história. Isso tem te causado dor.
Porque se antes você não sabia o que você estava fazendo, agora como filho de Deus, você sabe, você não queria causar dor. Você não queria causar sofrimento. Você apenas falhou, errou, mas alguém cisma em lembrar novamente do seu passado. Isso te causa danos internos profundos. E que muitas das vezes você vindo à igreja, esses danos te impedem de glorificar, de exaltar, de engrandecer o nome do Senhor, porque Benoni vem no teu ouvido, mas não sai da tua mente. Mas a história desse menino não termina e nem inicia com Benoni. Até iniciou com Benoni, mas terminou com Benjamim. Porque se a mãe olhou para a dor e para o sofrimento e disse é Benoni, o pai que estava vivo disse é Benjamim. Tiago, não entendi. Calma, eu tenho 4 minutos para você entender. A mãe olhou para o filho que ainda não tinha nascido, mas sentiu a dor e falou, qual o nome dele? Benoni. O pai chegou e estava vivo. Então, para quem estava à beira da morte, deu o nome da dor, do sofrimento, sentenciou. Mas o pai que estava vivo deu o nome, Benjamim. Então, o mundo que está morto te rotula pelo sofrimento, mas Jesus que está vivo te deu um novo nome. Porque o pai, quando chegou e viu que o menino estava vivo, perguntou, qual é o nome? Benoni. Não, Benoni não. Se ela morreu, eu fico triste, mas daqui para lá já foi. Não posso pegar uma dor de Raquel e colocar sobre alguém que acabou de viver. Vai se chamar Benjamim. E qual o significado de Benjamim? Filho da minha destra. Tiago, mas que significado esquisito. Eu vou te falar. A Bíblia vai dar 2 referências sobre alguém que estava à destra de Deus. Isso é maravilhoso. Em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, Estevão, apedrejado, ele olha para o céu e vê um ser que estava com os olhos como chama de fogo, cabelo branco, à destra de Deus. E esse homem, Jesus, assim como 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, o evangelista vai nos informar que Jesus está reinando à destra de Deus. Tiago falou e eu não entendi. Enquanto Raquel está olhando para o sofrimento e sentenciando para a morte, é Jacó que está vivo e sentenciando para a honra. É Deus dizendo, você só tem nome vinculado ao teu passado enquanto seu pai não entrar na tua vida, porque a partir do momento que ele entrar na tua vida, ele te dá um novo nome, ele te dá um novo nome, ele te dá um novo nome, ele abara. O nome rotulado ao passado só dá quem está no mundo, quem está morto. Mas quem está vivo diz, olha, é filho da minha destra, filho da minha destra, filho da minha destra. Não olha para a dor, mas olha para a honra. Não olha para a dor, olha para a honra. Não olha para a dor, olha para a honra. E isso é profético. Isso tanto é aqui, que agora você é chamado filho de Deus, como nos dias que ainda virão. Porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, resumidamente, que ao que vencer terá novo nome, novo nome, novo nome, no Abara. Deus me trouxe aqui, eu tenho 2 minutos para entregar o microfone. Ei, Deus me trouxe aqui para dizer algo para você. Ainda que o mundo vincula você, sua realidade atual, ao seu passado, para determinar o seu destino, Deus me trouxe aqui para deixar um simples recado. A partir do momento que você entrega de verdade a sua vida a Jesus, o passado já passou. Eis que agora tudo se fez novo e Ele tem poder de mudar o seu destino
destino. O que você fazia no passado já era, não faz mais. A partir de hoje você é filho de Deus. E Ele te deu um novo nome, novo nome, novo nome, novo nome, novo nome. Eu vou continuar só para a igreja entender e continuar no glória. Novo nome, novo nome, novo nome, novo nome. Eu vim pregar para alguém aqui que estava sendo atormentado pelo passado. Eis que Jesus te deu um novo nome. Não deixem rótulos do passado atormentar o seu presente e prejudicar seu futuro. Quando você entende que você tem o Pai, você também entende que tem novo nome. Encerro minha participação dizendo: para todo aquele que ainda não entregou sua vida a Jesus, eu te faço um convite. Quem sabe você olhe para si mesmo e diz assim: olha, eu não vou aceitar Jesus porque você não conhece minha história, Tiago. Você não sabe o que eu já fiz. Eu não sou digno de perdão. Eu não sei o que você fez, de fato. Mas posso ser sincero? Eu sou igual a parteira. Eu não posso mudar teu nome. Mas se você quiser e aceitar meu Deus, que pode ser seu Deus como Pai, Ele tem poder de mudar seu nome. E mudando o seu nome, Ele também muda o seu presente, seu futuro. E ainda quando você morrer, você ainda vai ter um lugar localizado perto de Jesus no céu. Então eu não sei qual foi o seu passado, mas se você entregar sua vida ao Senhor Jesus, eu sei onde vai ser o seu futuro. Eu entrego a minha oportunidade em nome de Jesus.